Tá. Eu? Vamos começar a gravar. Obrigada, tá? Depois eu pego. Obrigada. Nath, agora eu vou só liberar o teu aqui, tá? Pronto. Cadê você? Pronto. Muito bem. Ó, começaram as badaladas. Vocês ouvem as badaladas aí? Não, Não tá ouvindo? Ó, não. começou as badaladas. Pra gente é 9 horas, né, gente? A gente tá com 5 horas de... Podemos já começar, Nath. Sim? Podemos? É. Então. Bom, tu já apaga os microfones para quem entrar Já também? paguei Maravilha. todos. Então, pessoal, para quem não nos conhece, né? Eu sou a Natália, ou a Cássia, Natália Ferreira, a Cássia da Paz. Alguns vieram por convidados, vieram por indicação. Então, a gente faz essas atualizações todos os meses. Geralmente é no começo do mês, às vezes tem alguma informação extra, né? Então a gente faz uma atualização, como se diz, emergencial. A E nossa atualização é da visão de quem vive no caminho, tá? Nós exatamente. aqui falamos daquilo que nós estamos vivenciando e olhando em todo o caminho de Santiago. Nós não falamos de um ponto, nem aonde nós estamos. É do todo o caminho em função da nossa rede de contatos, em função da nossa rede de comunicação e também pelo nosso movimento. Então, nós vamos nos locais para poder ver o que está passando. Aqui a gente não fala daquilo que nós não vemos, tá bom? É aquilo que nós vivenciamos. E também uma questão importante é que quando a gente faz as atualizações, não é uma visão de um caminho, é uma visão hospitaleira, peregrina, de que a gente está percebendo do caminho em si e de vários caminhos, várias jornadas que a gente está participando. Então, tem esse matiz, que ele é um matiz que ajuda para quem vem e também dá uma ótica mais profunda sobre o caminho de Santiago. Então, a gente sempre começa com uma pequena reflexão e a gente utiliza o oráculo das virtudes do Caminho de Santiago, que é da minha autoria. E esse oráculo são virtudes peregrinas, virtudes de uma mãe, de uma hospitaleira, de uma comunicadora, que foi com essa experiência aqui no caminho que eu produzi esse oráculo. Então, a gente utiliza em todas as nossas dinâmicas o oráculo para poder que a gente tenha uma palavra, uma virtude, para que a gente reflexione, trazer para a pauta, para a trilha, para essa nossa trilha, para esse nosso encontro, virtudes, né? Virtudes hospitaleiras peregrinas. Eu geralmente peço o Acácio, mas é que hoje a gente tem a nossa querida Amália aqui, que é muito especial. Posso pedir para ela, Cássio, tirar Claro, para ler pede a para ela, cartinha? sim, pede Sim, para a gente está ela. muito feliz que ela está aí, porque a Amália tem uma história muito bonita aqui no caminho, e a nossa querida, Nós adotamos ela. adotamos, e a Amália hoje vai nos dar a honra de tirar uma virtude. Mas eu vou pedir um favorzinho para vocês. Que vocês, claro, que o pessoal vai estar entrando, eu sempre falo que os sons e os ruídos não são nossos inimigos no caminho de Santiago. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, todos, até tua, Cassim, todo mundo fechar os olhos. Fechar os olhos por um pouquinho, e que a gente faça 3 pequenas respirações, que sinta o ar entrar pelo nariz, cada um no seu tempo, cada um com o seu jeito, porque a gente vai hoje fazer uma caminhada juntos para a gente poder se harmonizar. Não importa se alguém chegar, se alguém falar, porque os sons e os ruídos não são nossos inimigos. Então, vamos lá? Fecha os olhinhos.
Agora a gente pode ir abrindo lentamente, pensando que a gente vai caminhar juntos aqui durante 1 hora. Vamos ser uma família do caminho virtual durante 1 hora. E a gente vai pedir para a nossa Amália querida tirar uma virtude, para a gente poder ter como esse matiz, essa inspiração. Muito emocionada. Me diz quando eu paro. Sim. Aí, esta. Uhum. Ai, peraí. Isso. Perseverança. É o que temos que ter, né? Perseverança. Perseverança. Valorizar a importância de um passo de cada vez. Ritmo. Cadência. Valorizar os obstáculos superados e aprender com os que ainda temos que vencer. O valor do caminhar. Vivenciar a jornada e a rotina. Não ver os quilômetros do caminho e da vida, mas sim as conquistas de cada dia e o empenho em continuar. Intenção, visualize a meta e o êxito. Fantástico, né, Mária? Impressionante. Fantástico. É. Minha meta, perseverar. Vamos lá, gente. Obrigado, Bora Mária. caminhar. Vamos lá, Cássio. Começamos. Obrigada, Mária, querida. Obrigado. Bem, gente, nós vamos começar com alguns temas que é fácil, não é nada complicado, nós vamos falar de documentos. Né? Até hoje o pessoal está perguntando muito sobre os documentos, né? Que documento que eu preciso para poder entrar na Espanha, para entrar em Portugal? Então, nós temos que estar sempre atento no nosso passaporte, se ele está com a data certa. Vamos lá, silenciar todos. Nath, vou ter que abrir o seu de novo. Vai, então, nós temos que estar vendo o nosso passaporte. Se você não tiver com 6 meses antes de vencer, você não consegue sair do Brasil. Não é mais necessário ter o passaporte de vacina, já está tudo liberado, tanto para Portugal, quanto para a Espanha, quanto para a França. Então, você não precisa mais se preocupar com esse tipo de documento. Sempre é bom você ter o seguro saúde, apesar que é obrigatório. O seguro, nós já tivemos esse ano várias experiências vivenciadas, tanto por mim quanto pela Natália, com alguns acidentes que aconteceram durante o caminho com brasileiros. Então, como nós damos assistência, nós vamos ao encontro desse peregrino, nós damos assistência ao hospital, nós fazemos o que a gente pode para poder facilitar o conforto desse peregrino em função de um acidente ocorrido. E se realmente você não tiver o seguro, muita coisa pode ficar muito complicada e, sinceramente, você vai gastar muito dinheiro. Então, isso é um documento tão necessário quanto o passaporte, tão necessário quanto a sua credencial, a sua mochila. O seguro é para você evitar dor de cabeça futura. E, realmente, nós vivemos na pele 2 situações, vivenciando, indo no hospital, não é brigando por esse peregrino, mas nós estávamos em contato com o seguro dele no Brasil, nós estávamos em contato com o hospital, com o sistema hospitalar local. Foi realmente um grande aprendizado nosso, porque nós vivemos certas situações, né? E que realmente a gente não gostaria que nenhum de vocês vivesse. Né? Então, fiquem muito atentos nesse teu seguro que você escolher para você poder fazer a sua viagem. A própria Amália também viveu uma experiência, mas o seguro dela era americano, mas ela teve uma experiência ocorrida com o marido dela, né? O marido da Amália faleceu em seus braços, percorrendo o caminho de Santiago.
e ela teve toda uma situação com o seguro também. Então, nós estamos aqui falando de coisas que nós vivenciamos, de pessoas que têm o seu depoimento aqui. Então, nós queremos que qualquer pessoa evite essa dor de cabeça. A dor já é grande. Um acidente, na perda, qualquer coisa. Ainda você vai ter, depois de ter uma dor por causa de um seguro, o seguro é para ser usado. A gente não gosta, mas a gente compra para ser usado, mas que ele funcione, e não que ele te dê dor de cabeça. Tá? Então, isso é importante, sim. E nós não temos que botar máscara em cima disso. Tá? Porque muita coisa acontece nesse caminho, porque isso aqui é o espelho da vida. Então, muito atento com esse documento, que é muito importante. Algum apontamento, Natália, sobre o Sim, seguro para a mulher, alguma coisa que você viu também? seguro, agora eu andei conversando com umas peregrinas que tem algumas agências que estão dando um atendimento super personalizado. Então, a minha sugestão é que vocês, quando vão negociar o seguro, entrem em contato com a agência e peçam uma reunião para explicar item por item. Ah, não fazem isso? Fazem. Tem gente que Quase. está fazendo. Então, isso é importante, porque item por item, fazer uma pergunta, porque está tudo muito entre linhas. Eu já tive no hospital com uma peregrina que teve um problema super sério, também tive com a Malha, então eu já tive, a gente já está todo tempo vendo isso, então é importante que a gente esteja bem conectado com a equipe que nos vende o seguro, porque na hora de eles venderem, eles prometem algumas coisas, então é importante que a gente faça esse checklist, é importante. E o que eu sempre falo, Beck, uma pessoa segura, né? Para que a É, pessoa, alguém, que a gente não deixe só no computador, que alguém, só um pouquinho, gente, que eu vou desligar aqui, porque tá dando... porque eles pedem muita coisa mesmo, é impressionante, é Eles algo pedem, impressionante. Então, a eles gente também pedem não vai muito, ficar batendo nessa tecla do seguro, mas é um alerta que a gente sim, passa é como isso. documento importante, tá E bom? que a gente tenha alguém de confiança nossa com todos os nossos documentos, né? A pessoa que nos guarde. E uma outra coisa do documento, que ontem a gente passou uma coisa interessante. A gente está indo para o Brasil e meu filho tem 19 anos e ele me liga e o passaporte dele, 17 de julho, vence. Então, assim, nós rimos muito dessa situação, a Cássia e eu, porque a gente tinha atualização hoje, gente. E mais uma vez eu digo, às vezes a gente é peregrino e não se dá conta de coisas muito básicas. Então, revisem o passaporte. Eu nunca me aconteceu isso, porque eu sempre reviso, mas claro, acabei não revisando o do meu filho. Então, revisem e lembrem, não sei se todos aqui sabem, 6 meses tem que ter o O passaporte para passaporte. viajar para a Europa. Então, tem que contar os 6 meses e mais um mês que tu vai ficar. Então, tu tem que ter um passaporte, no mínimo, com validade de 7 meses. Tá? E uma outra para quem é mãe, né, Cássio, que vale a gente lembrar, se tiver alguém com um filho com 18 anos, não vai poder renovar o passaporte, que foi o que aconteceu comigo, se não tiver o alistamento e o título. Mas isso são burocracias, mas, enfim, como aconteceu Entendo. ontem comigo, antes da atualização, eu estou comentando com vocês. Tá? Bem, os transfers, o que está acontecendo? A gente fica respondendo muita coisa. Como é que eu chego a Pamplona? Como é que eu chego a Pamplona? Como é que eu faço? Qual é o aeroporto que eu faço? Então, gente, a melhor maneira hoje é você chegar em Madrid e você ir para Pamplona. As opções só existe, não tem muitos horários de trem para Madrid e Pamplona. Então, é muito mais fácil você vir de Madrid, pegar um ônibus a Pamplona, ou você já compra o seu voo para Pamplona, no Brasil. É muito mais barato quando você compra a conexão direta do que você só vir para Madrid. Se você já faz a compra aí, você vai pagar uma diferença muito pequena. Então, aproveite esse valor hoje que está para que você possa realmente já não ter esse gasto do trem, do ônibus. Você já chega em Pamplona, já está tranquilo. Por quê? Porque no dia seguinte, Fábio, depois eu te explico que tipo de acidente acontece, tá bom? Mas isso depois eu te falo. Acontece de tudo, tá bom? Então, e você também evita de você ter um gasto maior, porque o táxi hoje, para você chegar em Saint Jean, só tem um horário de ônibus. O horário é meio-dia. Não tem outra maneira de você chegar no início do caminho.
ou você vai de táxi, ou você pega o ônibus que sai meio-dia, depois só no dia seguinte. Então, se você for somar os gastos que você vai ter, ficar em Madrid, pegar um ônibus e ir para Pamplona, né? E se você não chegar certo, você vai ter que dormir em Pamplona, para no dia seguinte você pegar o ônibus, você já perdeu aí 2 dias e já gastou praticamente uns 80 euros, 90 euros. Você comprou o voo, chegou, pegou o ônibus no dia seguinte, ou pegou o ônibus no mesmo dia, que sai meio-dia. Então, só falta planejamento para você poder economizar um valor logo nos primeiros dias do caminho de Santiago. A reserva em Saint-Jean, gente, é quase como necessária. Por que que a gente fala isso, necessária? Saint-Jean-Pied-de-Port é uma cidade turística, ela não vive 100% de peregrino. Ela é uma cidade totalmente turística, que tem o peregrino e tem o turista francês que roda a cidade, que é maravilhosa. Tem motoqueiro, tem um fluxo muito grande. Então, se você sabe que você vai chegar em um período complicado, faça a sua reserva, entra no Booking, veja que tipo de alojamento você quer, veja, porque ali é França, então tudo é mais caro. Mas se você faz com 2, 3 meses de antecedência, você não vai pagar o preço que colocaram o preço de maio, porque o preço de maio, o pessoal dobrou o preço, porque a procura é maior do que a oferta. Você tem que entender que o pessoal que tem Booking, 99% tem Booking, ele fica trabalhando, olhando todo dia o Booking, e se tem muita procura, ele dobra o preço. Não adianta, é assim que está hoje. O mundo está assim hoje. Ou você se antecipa e se planifica, ou você vai ficar na mão da situação que você vai encontrar e não pode reclamar. Ah, porque a Espanha é cara, ah, porque o câmbio está muito alto, mas se você se planificar, você vai pagar um preço melhor. Você pode até economizar 30 euros em uma reserva em um mesmo local que você pudesse reservar com boas antecedências, com bons dias de antecedência. Então, se planifique, tá, sabe? Porque aí o que você faz? Você aproveita mais o resto do caminho. Na Espanha, não tem muito isso, a não ser em Galícia, as variações de preço. A Natália, o preço dela é fixo, ela não mexe no Booking, ela tem lá o preço dela e ela não altera, mesmo tendo procura cheia, porque é a política dela. Mas em Pamplona não é assim que acontece, em Logronho não é assim que acontece. Então, vocês têm que entender que as cidades onde tem um movimento, certo? Os preços se oscilam. As pessoas falam muito que nós ficamos forçando a barra da reserva. Reservar não é o espírito do caminho. Gente, aqui ninguém mais tem 18 anos. Nós aqui estamos vindo para fazer uma outra coisa. Então, quem quer viver aventura, venha realmente sem reservar. Quem quer ter esse espírito e pode já caminhar, ok, se você sabe se virar, falar idioma, sabe, tem dinheiro para pagar um táxi, alguma coisa, venha na aventura, que também é válido. Mas se você tem uma certa dificuldade, você sabe que o seu limite é caminhar 20, 22 quilômetros, que você não vai chegar meio-dia, que você vai chegar mais tarde, né? Então, tenha a sua reserva feita. Ah, mas me falaram que o caminho, ele me leva, ele me conduz. Ok, então não reclama quando você chegar e não tiver local, e não saber aonde vai dormir. Então, se você não reclamar ou não ligar tanto para mim quanto para a Natália, perfeito. Não passa nada. Mas se você chegar, eu estou aqui em Roncesvalles, como é que eu faço? Acaso você podia me chamar um táxi para mim, Natália, que eu estou querendo, eu não sei para onde eu vou. Mas se você veio querendo viver essa experiência, por que você tem que ficar ligando para as pessoas resolverem os seus problemas? Não é que nós não fazemos, não é isso. Eu quero a compreensão por que se você não cuidou de você, somos nós que temos que cuidar de vocês. Então, nós falamos, façam a reserva. Não tenham medo, o caminho vai te conduzir, sim. Mas você pode fazer isso depois, você pode fazer isso depois de Pamplona,
Você pode fazer isso depois de Logronho. A Amália já veio 2 vezes ao caminho, certo? Em várias circunstâncias. A Amália sai dos Estados Unidos e vai até Santiago com todas as reservas feitas. Todas. Todas. Tudo dela é reservado. Por quê? Porque ela quer caminhar. Ela veio para fazer o caminho dela. Ela não veio para ficar atrás de onde vai dormir, como vai fazer, sabe? Então, cada um tem o seu estilo de como caminhar. E como a maioria que chega até nós são pessoas que querem fazer um outro estilo de caminho, nós falamos, reserve, veja que tipo de habitação você quer, não sofra, não corra atrás de uma cama. O caminho não é correr atrás da cama, o caminho é percorrer o caminho. A Natália ali em Ponte La Reina, cada dia me arruma a cama. Fala, Natália, tá entendendo? Gente que chega lá chorando. Tudo eu volto sempre para um aspecto que é muito importante, é alinhar a expectativa, né, gente? Tem que alinhar a expectativa. O que o Cássio falou do avião, só para complementar a narrativa dele, é muito legal a gente conseguir vir de avião, a gente está indicando isso porque facilita, porque o ônibus é 5 horas. Mas alinha a expectativa, eu quero fazer uma coisa mais de aventura, quero pegar um ônibus, quero economizar, estou fazendo um caminho mais econômico, mais barato, maravilha. Então, o Waze está aí, Google Maps, tu consegue chegar muito tranquilo, mas alinha a expectativa, não sai correndo, não faz tudo correndo, não começa a fazer do caminho uma experiência de estresse para a gente continuar numa bolha, num bucle, né? Como diz o meu professor de Ticum, a gente vai para um bucle, então é importante que a gente volte e alinhe a expectativa. Outra expectativa é, se tu é uma pessoa que eu sempre falo isso, meninas, para mim é muito importante, porque eu vou sempre repetir que as mulheres se machucam mais por fazer o caminho correndo, para poder ou acompanhar os seus companheiros, ou alguém que elas que geralmente é um pouco maior que elas. Então, as meninas estão chegando com mais machucados, as mulheres aqui. Claro. Então, por quê? Porque se vai fazer, então, alinha a expectativa, vou fazer uma coisa mais livre, vou fazer uma coisa mais tranquila, vou me liberar, mas não é para se tornar isso um estresse. Julho, agora, a gente está passando por um momento que não está tendo isso, mas a gente já não sabe, assim, dentro do nosso comprometimento, né, de estar comprometido com vocês, a gente já não pode dizer os meses que não tem ninguém. Abril superlotou, né? Maio também é sempre, maio a gente sempre sabe que é assim. Junho já deu uma melhoradinha, e julho está super tranquilo. Super tranquilo. Só que, claro, julho geralmente é muito, muito calor. O Cássio tá com agasalho e eu não estou super quentinha, tá fresquinho aqui. E eu já peguei em julho, em Roncesvalles, como 10 graus. Então, tudo também. Outra coisa, alinhar a expectativa é o tempo. Hoje a gente estava no Campo de Girassóis. Hoje a gente viu o Campo de Girassóis em julho. A gente estava lá 1h da tarde com a Regina aqui, hospitaleira. Fomos para lá para ter o nosso momento florido do dia. Antes de todas as coisas que estavam acontecendo, a gente teve um dia bem difícil, porque o caminho é assim, né? Quando a gente diz para vocês que a gente mora no caminho, porque o caminho mora na gente, a gente está fazendo caminho todos os dias. Então, sabe aquele dia de quem caminha, as pessoas que já fizeram o caminho têm aquele dia difícil? Nós aqui, hospitaleiros, tem o dia aquele que é super difícil, só que a gente está conectando uns 10 caminhos ao mesmo tempo no nosso caminho difícil. Então, a gente teve essa parada hoje e fomos no Campo de Girassóis para dar uma descansada. Então, para alinhar as nossas expectativas. Por isso que eu volto, entendeu? Senão a gente fica num bucle. Então, isso é bem importante, que a pessoa saiba que tipo de peregrino ela quer ser. Isso, muito, muito legal. Que tipo de peregrino cada um quer ser? Isso é avaliação para que cada um possa ter o máximo dessa experiência sem ter que sofrer. Se você quer também ser aquele peregrino que quer sofrer, que quer ter bolha, que quer passar por essa dificuldade, perfeito. Não passa nada. Isso aqui tudo é válido, né? Mas então, a temperatura. Vamos já passar já para a temperatura. Nós hoje não podemos mais definir qual é o melhor mês, qual é a melhor temperatura, porque está sendo impossível falar isso. Então, você tem que ver o seguinte: eu consigo caminhar no sol? Consigo. Eu gosto do sol? Perfeito. Então,
Perfeito. Eu gosto do frio? Não, não gosto. Então, eu vou evitar o frio. Ah, mas eu não queria que chovesse tanto. Então, eu acho que não é para vir. Por quê? Porque o caminho faz parte. Chuva, sol, vento, temporal. Está entendendo? Isso faz parte. Então, cara, eu só vou se não chover muito. Ou então, não venho. Eu desculpa falar assim, mas coloca tanta barreira, dificuldade. Ah, não, se chover muito eu não vou. Ah, se fizer muito calor eu não vou. Ah, porque eu só vou se a temperatura estiver agradável. Gente, nós temos que vir para viver essa experiência. Com calor, com chuva, com tudo, né? Então, nós temos que estar um pouco atento nessas nossas escolhas, né? E não podemos ter o controle de tudo, porque pode realmente chover. O mês de maio foram quase 15 dias de chuva. E foi horrível, entende? Para quem não gosta, foi horrível. E todo mundo falando para vir em maio, que o maio era o melhor mês. Então, vamos tentar entender que o caminho é para ser vivenciado em qualquer tipo de temperatura. Quem gosta de calor, venha um pouco mais no calor. Quem gosta de frio, começa a vir, então, a final de setembro. Quem quiser vir em abril, venha. Quem quiser caminhar em novembro, venha, porque novembro é um mês muito bom para caminhar. Ele não é frio, porque não é inverno. Novembro não é inverno. As pessoas pensam que novembro já chegou o inverno. Não, novembro não está no inverno. Novembro é outono ainda. Então, quem gosta Eu desse adoro tipo, novembro, que fique claro que eu entendeu? sempre falo, e adoro os peregrinos de novembro. Adoro. É, São agradecidos, porque também tem uma coisa de alinhar a expectativa. A pessoa quer caminhar correndo, quer chegar aqui super tarde, quer chegar às 8 da noite, fazer os hospitaleiros trabalharem mais, e aí quando vai lavar a roupa sozinho, vai secar a roupa sozinho, e aí começa a reclamar de todas as estruturas dos albergues. Ah, mas tá cara a lavadora, tá cara a secadora. Quando a pessoa começa assim, eu já digo, quem sabe amanhã tu vai mais tranquilo, tu caminha, que é uma etapa maior, tu lava tuas roupinhas em outro lugar, sabe? Porque aí a gente fica dentro de um processo de reclamar. E aí também é ruim para todo mundo, né? Eu acho que o caminho isso é bem para a nossa pauta de peregrinos, né? Reclamar menos. é Isso isso. isso. E como vocês também estão chegando agora, tem bastante gente novo aqui, vocês não Sim. sabem, nós já somos 7 brasileiros em todo o caminho de Santiago, com estabelecimentos, tá? Então, quer dizer, a Natália é a primeira que está no 4º dia da caminhada, eu estou no 10º dia da caminhada, aí depois você vai passando para Patrícia, você vai passando para Mário Zé Luiz, você tem em Santiago 2 albergues, então tem vários brasileiros Tem hoje, Leon. tem Leon, a Jussara, então você tem uma rede de brasileiros com estabelecimentos, cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de acolhimento. Um é habitação privada, o outro são os albergues, o meu albergue é pequeno de 10 lugares, certo? Cada um com ele, mas nós estamos na rede para poder colaborar em qualquer situação que cada um precisar durante o seu caminho. Então, quando nós temos algum problema em algum ponto, nós acionamos aquele brasileiro que está mais próximo para poder socorrer ou para poder dar o suporte a uma situação. Tá? Isso nós fazemos altruistamente, nós não cobramos nada a ninguém, isso é a nossa missão, isso faz parte do porquê nós viemos viver aqui. E Então, tem a rede caminho, né? então, é interessante vocês saberem que durante todos os 819 quilômetros, vocês sempre vão ter brasileiros próximos que podem chegar a qualquer momento. A malha é prova disso. Nós não estamos aqui falando de boca para fora. Nós fazemos, nós vamos, nós atuamos. Tá? E é isso que a gente quer sempre mostrar a todos a nossa disponibilidade para esses momentos, tá bom? Eu estou vendo E o que tem Brasil, muitas meninas acá, muitas mulheres, né? muitas mulheres. Meninas, né? Eu vou chamar de todas de meninas. Tem
tem um programa, um aplicativo que chama Life 360 e que ele pode dar a localização de onde a gente está para 5 pessoas. A gente, ultimamente, teve algumas pessoas que estiveram aqui conosco que utilizaram esse aplicativo para dar mais segurança. Tá? Só para você... Quem tiver medo, quem tiver alguma coisa, mas medo, aí... o caminho, a gente sempre fala que o caminho é muito seguro, mas, enfim, Sim. tem essa alternativa, é a Life 360, se eu não me engano. E a gente tem o nosso grupo dos hospitaleiros que está ali. E nós temos também, porque eu estou vendo que tem muita gente nova, e isso é importante falar, a gente tem como uma rede do caminho. Os brasileiros que estamos no caminho, nós conhecemos todos os hospitaleiros, todos, muitos, né? Todos é um pouco amplo, mas conhecemos muitos hospitaleiros do caminho. A Cássia aqui há 25 anos e eu estou há 10 anos. Então, e a gente tem uma rede muito grande no caminho. Nós já tivemos uma peregrina que desapareceu, porque, enfim, estava no momento dela e sumiu, e a família ficou preocupada, e nós localizamos ela. Em 1h30, nós falamos com toda a polícia do caminho francês. 1h30. Toda a polícia, e a gente sabia o que ela tinha tomado no café da manhã, com quem ela tinha saído, quais eram os peregrinos que ela estava. Todos, porque aí a gente conseguiu acionar também a rede de hospitaleiros. Isso também é porque dá uma segurança, nós não queremos controlar ninguém, mas também, se acontece alguma coisa difícil, alguma coisa de saúde, alguma coisa de alguém se perder, ou algum familiar ter que encontrar essa pessoa, nós temos essa possibilidade também, que isso é importante, que ainda mais as mulheres, que eu sei que isso é recorrente, que venha essa preocupação feminina. Mas, outra vez, reforço, o caminho é muito seguro, meninas. Muito seguro, mas, enfim, sempre é seguro, mas a gente tem que estar precavido, é bom, nos deixa mais serenas. E aí, para a gente, como percorreu alguns tópicos dessa live, nós chegamos a Santiago. E Santiago, nós também temos que estar sempre preocupados de como nós vamos sair de Santiago, né? As pessoas sempre pensam em chegar em Santiago, mas também, se não começar a se planificar, se você não tiver como nada reservado, você pode chegar e ficar 3, 4 dias sem sair de Santiago, porque você não vai conseguir comprar nada, você não vai conseguir pegar um trem, você não vai conseguir pegar um ônibus, você não vai conseguir nem comprar um avião. Por quê? Porque não é só você que está chegando em Santiago, está chegando muita gente em Santiago. Dependendo do mês que você vier, nós estamos falando de 70 mil pessoas que estão chegando, talvez, em menos de 10 dias. Então, você tem que entender que, se você não se programar na sua saída e você resolver a sua volta quando você chegar em Santiago, você talvez não consiga sair de Santiago. Então, da mesma maneira que a gente fala para as pessoas se preocuparem no início do seu caminho, você tem que ficar preocupado de como eu vou sair de Santiago. Se eu tenho a minha saída, se eu já tenho por onde eu vou sair, se eu já comprei. Por quê? Porque é outra dor de cabeça. E outra coisa também, e o que acontece? Muita gente sai do Brasil com, às vezes, os seus cartões estão ativados, os cartões de crédito, o cartão de compra. Só que, para comprar alguma coisa dentro, vamos supor, a Renfe, o ônibus, se o seu cartão não estiver habilitado para compra de internet, você não consegue fazer a compra. Isso passa muito em Santiago. O próprio Orlando, na época que ele era o dono do Albergue Cis, que agora é o Gonzaga, né? Ele passava, às vezes, horas e horas para 1, para 2, para 3, para 10 pessoas, ele comprando com o cartão dele e as pessoas pagando porque não funcionavam. Porque quando você compra o ônibus ou o trem, você tem que estar habilitado. Senão, não vai funcionar, tá bom? Fala, Nath. E outra coisa, quando estiver habilitado, tem que se certificar que não vá vir a confirmação para o nosso telefone brasileiro. Brasileiro. E as pessoas recebem... Sabe quando a gente faz a compra, tem uma um código, alternativa, né, de não vir. Porque, por exemplo, no meu cartão aqui espanhol, meu Santander aqui, ele vem pelo meu celular. Quando eu estou no Brasil, não acontece isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ou acionar uma outra maneira de verificação,
ou já acionar por e-mail, ou já ver no banco essa alternativa. Isso é bem importante. E outra coisa, quando vocês vierem com o celular, gente, tem que ter alguém na retaguarda com o PIN, né? E com o PUC, PIN-PUC, porque esse PIN-PUC é o que nos deixa, nos faz perder o sono, porque a pessoa tem o PIN, e claro, se dá alguma coisa no celular, tem que ter em algum lugar guardado. Ou se tiver alguém da família que tem os documentos, ou um papelzinho com as informações. É só Parece... para que vocês não fiquem assim. Isso não quer dizer que a gente não vai resolver, mas vocês vivem uma situação, fica todo mundo nervoso, tá entendendo? A gente vê as pessoas nervosas, sem saber o que vai fazer. E agora eu não posso comprar minha passagem para sair daqui, como é que eu faço? Vai se dar um jeito. Mas sabe o que é que a gente sempre fala? É que o peregrino, gente, ele tem uma outra perspectiva. Nós que viajamos muito, a Cássia hoje a gente viajou muito, e a gente sabe, quando a gente fica peregrino, a gente fica diferente, é uma outra maneira de pensar, é outra estrutura de pensamento. Então a gente fica nervoso com outras coisas. Quem tiver aí que fez e passou por isso, depois até comenta conosco. A gente fica nervoso com coisas que, quando a gente é turista, a gente não fica tanto. Então, é para a gente estar precavido. O cartão Wise funciona bem, mas eu não sei se quando você adquire o cartão Wise, se você tem que vincular o seu telefone brasileiro. E aí eu já não sei se quando você sai do Brasil, se você recebe algum código nesse seu telefone, que é o código sabe? Ou só tem que estar se tem que estar com Wi-Fi ou não. Então, eu não sei se na hora de uma compra de internet, como é o caso de um ônibus ou ou de uma passagem de avião, se vai funcionar. Porque eu, como não tenho o Wise brasileiro, eu tenho o Wise espanhol. Então, é aí que vocês têm que ver como é que está funcionando esse sistema de informação para que vocês aqui possam, quando chegar ou tiver que fazer alguma compra, vocês não tenham esse problema e vai ter que pedir a um brasileiro que mora aqui, ou lá o Albergue do Sisto, ou ter que me chamar, ou chamar a Natália, a gente vai dar um jeito. Mas é só para que vocês não vivam esse tipo de experiência, tá bom? E quem for fazer o caminho de bicicleta, a gente sempre fala, tá? Fale comigo, escreve para mim, eu alugo bicicleta, eu dou todo o suporte para quem desejar fazer o caminho em bicicleta. Quem não tem tempo, Cássio, eu queria alugar de Burgos a León, fale comigo, porque às vezes as pessoas não têm os 30 dias e quer fazer a pé, quer pegar a bicicleta e quer seguir adiante. Então, entre em contato no meu privado, eu passo as informações, independente se vai alugar bicicleta comigo ou não. Cássio, eu quero levar minha bicicleta. Não tem problema, eu dou toda a assistência de como a pessoa vai trazer a sua bicicleta. Por quê? Porque o caminho ele é percorrido por a pé, bicicleta e a cavalo. Então, nós aqui estamos para dar o suporte a qualquer um desses estilos. Até mesmo aquele que não pode caminhar, que quer vir fazer o caminho de carro, que quer trazer alguém da família que tem alguma deficiência, falem com a gente, certo? Nós podemos auxiliar e facilitar na informação de como poder percorrer esse caminho de uma outra maneira, sem que você possa só ter que estar em hotel, que você possa vivenciar um pouco os albergues, que você possa estar dentro desse espírito do caminho, tá bom? Então, é um pouco isso. E aproveitando também para encerrar, quem quiser mais informações, a Natália está indo ao Brasil agora. Então, aproveitem a presença dela, ela vai estar em Florianópolis, São Paulo e Criciúma. Então, aproveitem esse período que ela vai estar lá, principalmente as mulheres que querem tirar alguma informação, que quer saber, tem coisas mais íntimas que ela pode responder, então, se vocês fiquem à vontade. O nosso WhatsApp está sempre aberto, pode entrar ali, perguntar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para isso. Alguma coisa mais, Nath?
só para avisar que chego dia 13 de julho, vou estar dando uma palestra em Florianópolis, que o nosso querido amigo biker Luiz Fernando está organizando. Então, quem estiver por Florianópolis, dia 13 de julho, vai ser uma dádiva, uma alegria. E eu estou organizando um caminho, no Caminho Sagrado, que eu vou levar um grupo do dia 19 ao dia 25 de julho também. Então, quem quiser saber mais informações, pode falar comigo, falar com a Joelma também, que é a nossa parceira. Tem nas redes sociais do albergue, tem também no nosso WhatsApp. Acho que a maioria tem. Quem não tiver, pode pedir, eu coloco aqui. E nos colocamos à disposição. Quem tiver por Floripa, depois eu passo por São Paulo e desço para Porto Alegre. Vou ficar 3 dias em Porto Alegre, fazendo uma formação aí, então vou também passar rapidamente para Porto Alegre. Enquanto isso, eu vou até agradecer, aproveito esse momento, gente, para dizer que é muito importante tu ter bons aliados nessa vida, né? Eu tenho uma grande amiga nossa, que é a Regina, que é por ela está aqui trabalhando aqui pertinho de mim, aqui no albergue, e por ela que eu posso ir agora em julho, né? Porque eu vou deixá-la aqui como hospitaleira. Ela é uma pessoa super organizada, super de confiança, muito carinhosa. Passamos essa semana assim tendo experiências muito bonitas com os peregrinos. Então, para contar para vocês, para compartilhar, né, Cássio? Como sempre falo com o oráculo, que chegou a Renatinha aí, minha amada, que quem ama compartilha. Então, eu queria compartilhar isso, que o Albergue Stella Guia vai estar com a hospitalidade brasileira. Temos uma menina espanhola também que está aqui comigo, que está trabalhando com a gente na equipe. Então, para dizer que quem estiver vindo por aqui, talvez não vá falar comigo, mas eu estarei aqui nessas redes e vou estar no Brasil com esses projetos. Tá bom? E agora algumas perguntas, porque a gente tem ainda alguns minutinhos, né? As perguntas que, se quem quiser fazer, abre o microfone, já está permitido abrir. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Alô, Cássio? Oi, Paulo. Opa, rapaz. Eu não entendi direito aí essa parte do cartão, tá certo? Que a Natália estava falando, né, que a gente vai ter que habilitar o cartão. Eu vou Isso. levar o Wise, né? E eu achava que era, quando eu chegasse aí, se eu quisesse comprar uma passagem, por exemplo, era só usar, sei lá, essa moeda euro, e aí era fácil, assim. Então, quer dizer que eu tenho que habilitar o meu... O Wise não, mas o Wise eu acho que para fazer a compra na internet, porque tá. as pessoas estão usando o Wise para comprar, tá Sim, bom? entendi. Vai e paga o albergue, paga o hotel, paga a comida, é diferente. Quando você pega esse cartão e vai usar para compra da Renfe, avião, é outra coisa. Não é a mesma coisa. O teu PVA é diferente. Eles mandam, às vezes, ele tem que mandar alguma mensagem para comprovar que é você que está fazendo a compra online. Então, eu não sei, na hora do cadastro, para onde vai esse código. Entendeu? Essa é a diferença do cartão. Para pagar, ele vai funcionar super bem. Para a internet, eu não sei, a não ser que alguém tenha usado aqui e que possa dar a sua experiência para compra de internet no Wise com cartão no Brasil, funcionando aqui. Isso eu não sei ainda. Aqui, ó, nós temos um exemplo fresquinho. A Rê, gente, a Regina, acabei de falar, nossa hospitaleira aqui comigo. Tudo bem? E a Rê habilitou conta, Rê. Eu fiz uma conta no Wise para estar vindo para cá. E aí eu fiquei insegura, porque chegando aqui eu ia comprar um outro chip, né? E aí eu habilitei ele no Brasil, até pus R$150, literalmente, pus euro, pus reais. Aí eu fiz uma compra lá no Lava Rápido, habilitei, porque eles mandam uma senha, você tem que ver a senha dentro do aplicativo. Fiz tudo no Brasil. Chegando aqui, eu comprei o chip, troquei, e eu uso ele, é maravilhoso. Fiz uma compra aqui na Amazon da Espanha, usei ele, deu super certo. Beleza. E até converti os meus reais que eu tinha posto nele, converti para euro, faz tudo online, está sendo ótimo. Mas eu acho melhor habilitar no Brasil. Tá. Era essa a dúvida.
Beleza, beleza. Porque o Regina. AIS, Paulo, eu falei porque os cartões, eu digo cartões normais de bandeira Mastercard, de Visa, Santander, Isso. esses eu penso que a gente tem todos nós temos que verificar como vai ser o funcionamento, como está o nosso, ver os aplicativos antes de testar no Brasil. É isso. Eu já comprei a passagem, né, já fiz a reserva lá em SJPP Sim, e ótimo. Madrid também eu fiz uma reserva. Então, Ótimo. pelo Visa, né, o Visa normal, no Booking, né, eu entrei no Booking, fiz a reserva que eu vou chegar Tá. dia 1º de outubro, eu vou pernoitar em Madrid, no outro dia que eu vou para SJPP. Então, essas primeiras hospedagens eu já tenho, né? Eu fiz tudo pelo Visa. E eu já estava e estou tentando comprar a passagem, né, de Madrid até Pamplona de trem, e já ia usar esse Wise só para testar, entendeu? Já para testar alguma coisa Então, assim. faça o teste até para saber se funciona, porque é Porque tá sempre na fechado ainda. plataforma, de trem e de ônibus que não estava Tá. funcionando. Por isso que o Orlando tinha que estar sempre comprando para todo mundo, porque não funcionavam os cartões. Sei, Entendeu? sei. Então, essa é o tipo de informação que a gente precisa ter ela bem clara, até para poder passar a todo mundo, né? Ainda está fechado período Sim. que eu quero. Depois de outubro, ainda está fechado, não está aberto não, a REF. Beleza, Juliana, obrigado aqui pelo toque, mas na hora daqui da prática que a gente tem que ver, porque na hora que vai entrar na página da REF, exemplo, não precisa ser nem da página da REF. A reserva do albergue de Roncesvalles. Se tiver alguém fazer o albergue da reserva de Roncesvalles com cartão brasileiro, não consegue comprar. Eu Isso. fiz. Ah, você Eu não sei se conseguiu? eu Você consegui. conseguiu? Mas com cartão Wise ou com cartão de Visa, crédito? Visa. Não, Visa. Visa. sim, Maravilha. pronto. Muita gente não estava conseguindo, aí fica me ligando, acaso você pode comprar para mim, porque meu cartão não está funcionando, meu cartão não aceita. Aí eu tenho que comprar, compro lá o ticket da pessoa, mando a pessoa para a pessoa me pagar. Tá certo. Ai, ai. Lembrem do backup, vocês vão sempre lembrar de mim. Alguém tem que ter um backup por escrito e alguém de confiança nosso no lugar onde a gente está. Por exemplo, eu, quando vou para o Brasil, meu backup é o meu filho e o Acácio. Eles têm todos os meus documentos, tudo, tudo, tudo. O Acácio sabe mais, se eu ligo para ele de qualquer lugar, ele sabe mais da minha conta do que eu. Por quê? Porque me facilita muito, porque se acontece as senhas, os cartões, não assim, coisas que se possam hackear, gente. Por exemplo, o PIN, senhas assim que possam nos atrapalhar, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, as questões do seguro, lembrem que o backup, ter alguém nosso de muita confiança com o nosso backup, é muito importante. Eu, por exemplo, o backup do meu albergue é o Acácio. O Acácio tem todo o backup do albergue. Ah, precisa ver um peregrino que chegou tal. A polícia precisou saber um peregrino que desapareceu. Ele entra no meu programa, num programa que nós temos de hospitaleiros, e ele vai ter. Então, esse é o meu backup hospitaleiro peregrino. Então, definam alguém, é um conselho é um conselho que a gente já vê muita coisa acontecendo, alguém que possa ter esse material de vocês, um backup, tá? Mais perguntas? Vamos botar as perguntas para a gente já... Está todo mundo vindo agora esse ano? Está todo mundo vindo no ano que vem? Como é que está aí? Não sei se é todo mundo para setembro, pode ser. Eu já vi que o Paulo é outubro, ótimo. Eu tô aqui no Nordeste, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Então, estou saindo dia 30 de setembro aqui de Natal, vou chegar no dia 1º e vou começar a minha jornada dia 3 de outubro, se Deus quiser. Beleza, beleza, então. Maravilha. Estou te esperando aqui, Paulo. Com certeza, vou passar aí também. Estrela Guia. Amália, quer falar alguma coisa sobre o seguro? Não, sobre o seguro, simplesmente não funcionou. No meu caso, zero. Decepção. Mas, tudo bem, né? Realmente, a gente não tem todas as orientações. O que me falaram depois, e que não está escrito nem em letras minúsculas,
é que somente acidente, morte natural não cobriria de forma nenhuma. E mesmo especificando que eu teria o traslado de corpo, nem isso eu consegui. Aí desisti, simplesmente. Teve que pagar tudo por causa do Paguei seguro. tudo, Tá? graças a Deus, Deus é poderoso, né? Me deu condições de acertar tudo por minhas forças mesmo. Não Então, recebi isso é um depoimento só por causa de um acidente, por causa do seguro, e foi uma morte natural, não foi acidente. Então, morte natural, seguro não cobre. Não Nós cobre também, absolutamente nada. nada. E isso nós também aprendemos durante essa péssima situação que nós vivenciamos, né, com a Amália, e nós descobrimos isso, que nenhum seguro cobre morte natural, tá bom, gente? Então, isso a família tem que saber também, porque a despesa foram 6.000 euros, tá? Então, vocês têm que preparar também. Então, por isso que é uma situação muito desagradável, porque, e aí, o que se faz? Quem é que paga essa conta? E só um parênteses, 6.000 euros sem o traslado de corpo, que no meu caso ficou mais em conta o traslado, porque eu fiz a opção pela cremação. Quem traz o corpo porque familiares desejam isso, aí põe euros aí em cima. Põe euros em cima. Tá? Então, isso são exemplos de uma dor, né, vivenciada, e criou toda uma consequência em função de um seguro. Mas, gente, uma coisa assim, é que a gente está falando isso, que é bem importante essas informações, mas não é para dar um ar triste no nosso... A Amália está aqui com a gente, a Amália já veio, já nos divertimos muito. Nós aqui do caminho, nós que vivemos aqui no caminho, nós entendemos essas passagens como fazendo parte do caminho, né? Não é nada negativo, não é para alarmar, para deixar um ambiente triste, até porque a Amália é nossa amiga, a Amália está vindo de novo, a Amália vem, a gente ajudou ela a ressignificar esse momento da vida dela, então, só para deixar bem claro, porque como tem gente muito nova, às vezes a pessoa pega uma narrativa pequenininha, faz um recorte, e é só para deixar bem claro isso, é que realmente aqui a gente coloca na pauta e na trilha assuntos que são importantes, que a gente converse, para a gente ter tudo muito claro, tá? Principalmente que a morte faz parte da vida, né? Ninguém passa pela vida sem chegar no final. Claro. E o exemplo mais vívido disso no caminho são tantos monumentos que encontramos em homenagem àqueles que partiram no caminho. Isso. Né? Então, pode acontecer. E a gente, de uma certa forma, tem que estar preparado para esse fim também. É um susto, mas, como vocês sabem, continuei o caminho naquele ano e vou continuar sempre, se Deus quiser. Amado. Até o dia que eu partir para cima, andar de cima. Mais perguntas, gente? Mais alguma pergunta? Uma pergunta, Cássio. Num trecho a cavalo, você vai sozinho ou tem algum guia? Eu pego cavalo com quem e eu deixo também sozinho? Ou vai alguém? Tem aluguéis de cavalo ali, praticamente em herrerias, que sobe no sebreiro. A pessoa vai junto, entendeu? Ele sobe lá junto, você entrega lá e depois ele desce com o cavalo. Porque eu verifiquei algumas vezes o pessoal descendo com os cavalos, já assim, tipo, foi alguém e está voltando. Acho que meu próximo vai ser a cavalo. Mas quem vem a cavalo, ele começa, né? O problema todo é que depois tem que sair, chegar em Santiago e aí ter um carro para voltar com o cavalo aonde pegou o cavalo, né? Então... não, mas o meu está bem longe, né? Porque no Brasil eu não tenho como levar o cavalo, então aluguel só de um trechinho vai ser interessante. Vai interessante. Alguma pergunta, gente, para a gente poder encerrar? Só mais uma coisa, Cássio. Esse meu cartão de crédito ele dá direito ao seguro, né? O Visa. Você já teve alguma reclamação com ele? Você já teve algum incidente? Se já foi recusado, alguma coisa assim? Eu nunca atendi ninguém com esse tipo de seguro,
sempre atendemos com pessoas que fizeram o seguro à parte, né? Somente os mexicanos agora também que tiveram um acidente, né? Ele também tinha um seguro à parte, ele não tinha o seguro do Visa. Então, Sei. praticamente são pessoas que tinham o seu seguro, não era o seguro vinculado ao cartão de crédito. Eu ainda não vivenciei esse tipo de situação. Ok. Tá? Sim, a Ju está respondendo aqui que geralmente tu tem que bancar e depois eles te ressarcem. Sim, a gente tem um caso aqui de um amigo nosso que foi internado e ele usou o cartão, deu tudo certo. Só que ele pagou antes e foi reembolsado. Mas nós não estamos muito acostumados, a gente geralmente indica, Paulo, das pessoas contratarem um seguro. Certo. Eu estou falando assim, na hora que você vai entrar, quando você chega em Madrid, na entrada, se ele alguma vez já foi recusado ou alguma coisa Não, assim. recusado não, mas eles podem pedir o seguro que você tem, porque é obrigatório. Certo, é isso. Tá. É aquele seguro de 30 mil dólares, né? É obrigatório. Certo. Bem, não sei se mais... Natália, você quer dar mais alguma coisa para a gente já terminar? Agradecer todo mundo, ninguém Quero mais vai... agradecer a todos, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Hoje foi bem tranquilo, né? Dizer que a gente Foi bem tranquilo. estamos com as portas e com os corações abertos para a chegada de todos e que quem precisar entrar em contato conosco, estamos aqui, né? Fique à Gratidão. vontade. Essas carinhas aí, tem uns amigos aí, queridos. Vi que a Tem a Renata Renata e o Abel, que o Abel já chegou no entraram, Brasil. um hospitaleiro, né? 2 hospitaleiros, Renata e Pois, Abel, Renata são 2 também, porque a hospitaleiros. Renata faz uns grupos do Caminhos do Coração, que faz um trabalho Tem a lindo. Débora também, o canal Tem umas Débora. carinhas novas, né? A gente tem aqui, pessoal, tem bastante gente nova hoje. Gente, para quem não nos conhece, Juliano. a gente já cria esse canal aí de comunicação e a gente se coloca à disposição. A atualização do caminho, geralmente a gente procura ser o mais prático possível para dar essas informações, mas a gente faz com muito coração e porque a gente acredita que isso facilita muito. Porque, claro, a gente, como está aqui no backstage do Caminho de Santiago, a gente vê os problemas chegando. Então, essa questão, essa ideia, o conceito da atualização é para facilitar, para com que as pessoas já possam ter algumas informações de quem está aqui vivendo no caminho. E que já conheçam nós, que saber que nós existimos aqui, estamos Também. aqui. Tá? Nós estamos aqui. Muito bem. A Ju, Jorginho Gomes entrou também. Beijos. A Ju está aí de novo, gente. Então, um beijo para todos. Obrigado a todos, tá, gente? Até a próxima, mês que vem, nós estamos aí, mais ou menos dá para o dia 5 de agosto, 7 de agosto, estamos aí. Está todo mundo muito sério. Eu acho que a gente tem que cada um falar uma virtude para esse caminho, porque você é todo mundo muito sério. Não faz pergunta. Não faz pergunta. Tão sério, tá todo mundo assim, super. Assim, meu Deus, eu nunca tinha visto uma live tão comedidos, né? Então, eu sugiro uma coisa, né? Já que eu vou fazer o caminho sagrado, estou falando a horas do sagrado de cada um, me diga assim, cada um pode escrever se não quiser falar. Fale uma virtude. Hoje a nossa virtude, para quem não viu, Renatinha, do Caminhos do Coração, foi a perseverança. Então, que cada um fale uma virtude, gente. Para você, eu quero ouvir a voz, pelo menos, mesmo os que não querem aparecer. Vamos lá. Ó, eu falo. Pode ser? Já começa comigo. Amizade. Lá. Amizade. Ó, já tem Abundância. Abundância. Tranquilidade. Tranquilidade. Muito Olha, bom. diria que Superação. Superação, boa. Superação. Ó, luz, ó, Jorge é luz. Luz. Da Renata, qual é da Renata? Qual é da Renata? virei aqui agora por acaso, estava com um oráculo bem aqui que acabei de tirar para uma pessoa que eu atendi. Então, ó, Expectativa. Persistência. E esse sonho para sair do papel demorou um pouco. Eu tive que ter muita persistência.
Ai, que lindo, persistência, muito persistência. bem. Jorginho, qual é a tua? Jorginho, qual é a tua? Luz, do Luz. Jorginho é Luz. Ah, Luz, muito bem. Gente, então, ó, que a gente faça um caminho de virtudes, que a gente se encontre sempre, que a gente se abasteça, que a gente se nutra. A Cássio, mais uma vez, te adoro. Também se cuida. Amália, obrigado, tá? Obrigada Amigos, a vocês, amor. Obrigado, Beijo. Renatinho, obrigado a tu. Valeu, Renatinho, Paulo. esperança Fala, ativa. Bel. Mua. Tchau. Lindo. Abraço. Beijo, Tchau. gratidão. Tchau, Bel. Buen camino, Ju, buen camino. Tchau, Ju. Buen camino, Amália, linda. Beijo, Abração. Fadeira. Beijo Tchau, pra Cássio, vocês. até o ano que vem. Até Tchau, ano que Bel. vem, Até ano que Bel. vem, Bel. Tchau. Abração para vocês. Mua, buen camino, buen camino. Bom caminho. Fala Beijo. até outubro, buen camino. Adoro parte do bom caminho.